Olá, queridos estudantes do primeiro ano, como estão vocês? Eu sou o professor Márcio Marques, de Geografia. Hoje nós estaremos aqui em companhia com a aula interdisciplinar com o professor de Filosofia, Felipe Pinheiro. E também vamos contar com a nossa intérprete de Libras, Felipe, a Mariana. Tudo bem, Mariana? Que bom. Então vamos lá, pessoal. Olha só, o nosso assunto será sobre causas para migrações, perfeito? Área de conhecimento, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, professor Felipe Pinheiro e Márcio Marques. E nós iremos hoje analisar e caracterizar as dinâmicas das populações, das mercadorias e do capital nos diversos continentes, com destaque para a mobilidade e a fixação de pessoas, grupos humanos e povos, em função de eventos naturais, políticos, econômicos, sociais e culturais. Ok? Pessoal, vamos então iniciar com os conceitos, né? Existe uma confusão muito comum, né? Porque as palavras são bem parecidas, certo? Olha só, imigração e emigração. I e E. Então, imigração é a entrada de indivíduos ou grupos em outro país. Ou seja, no Brasil, por exemplo, quando tem um indivíduo ou uma pessoa vindo para cá, né? Ela se torna um imigrante, com I. E a saída de indivíduos ou grupos de seu país de origem para outro, né? Se eu, por exemplo, professor Márcio, resolvo dar uma saidinha e passear lá para o lado do Caribe, naquelas lindas praias, por exemplo, eu vou ser um imigrante, mesmo a passeio, tá? Perfeito, turma? Então, vamos lá. Diante dessas relações, nós temos também os tipos de migrações, que define, né, o deslocamento daquela pessoa. Ou seja, migração urbana-rural é a mudança das pessoas da cidade para o campo. Isso também pode ser invertido, né? A pessoa pode sair do campo para a cidade ou da cidade para o campo. Perfeito? Migração urbana-urbana é quando a pessoa está em uma cidade e vai para outra cidade, tá? É a mudança das pessoas de uma cidade para outra. Migração pendular é a saída de sua cidade para trabalhar em outra, como, por exemplo, eu, que saí de Contagem, né, 20 quilômetros daqui, vim trabalhar aqui em Belo Horizonte. Então, eu estou fazendo uma migração pendular, tá perfeito? No final do dia, eu retorno para a minha casa. Olha só, e a migração sazonal, que é a pessoa que sai de sua cidade em um determinado período ou uma determinada estação e retorna posteriormente. Por exemplo, trabalha-se por contrato, né? Fica 3 meses fora com aquele contrato de trabalho e depois ele retorna para a sua cidade. Então, esses são os tipos de migrações, perfeito? Dando continuidade, turma. Vamos analisar agora o total de brasileiros que está vivendo no exterior. Esses aqui são dados de 2020, tá? Nós temos aqui, inicialmente, em 2012, 1.898.000 pessoas. Isso em 2012. Houve um crescimento, né, de 2015 para 2018. Hoje nós estamos praticamente com o dobro, né? Olha só, 4.215.800 pessoas que vivem no exterior. Isso no mundo todo, tá? E é importante dizer que isso são dados oficiais do Ministério das Relações Exterior do Brasil. Perfeito, gente? Sobre esse gráfico, pessoal, eu vou pedir para o professor Felipe para ele poder dar essa continuidade e explicar para nós. Professor, por favor. Saudações, estudantes, tudo jóia? Esse gráfico aqui que o professor Márcio selecionou para a gente, ele é interessante na medida que ele mostra esses principais fatores para as migrações de brasileiros. A gente tem várias causas que são as motivações apresentadas para essa saída de brasileiros do país: instabilidade econômica,
política, crescimento da violência, desemprego. E a gente consegue, analisando esse gráfico, perceber que os Estados Unidos, a América do Norte, acaba sendo o principal destino do pessoal que sai aqui do Brasil. Nisso aqui a gente pode destacar um elemento que ele é muito interessante, né, Márcio? Que é a ideia dessa fuga de cérebros que a gente tem no Brasil. Perfeito. A gente tem vários intelectuais gabaritados, renomados, vários pesquisadores que são fundamentais em várias áreas do conhecimento, que muitas das vezes vão fazer suas especializações, pós-graduações fora do país, acabam ficando por lá ou retornam e não conseguindo se situar justamente por causa de todos esses problemas elencados aqui, retornam para onde foram fazer as suas pós-graduações e essa fuga acaba deixando aqui a gente um pouco desguarnecido nesse sentido, na medida que a gente tem uma produção intelectual muito importante e significativa, no entanto, boa parte deles não ficam aqui para contribuir com a produção nacional do conhecimento. São os nossos cérebros indo embora para trabalhar em outros países. Infelizmente. Né? Em virtude da economia, em virtude como se diz, como se diz a palavra que você está investindo em educação, né? É um fator crucial para nós brasileiros. Totalmente. Né? Obrigado, professor Felipe. Vou dar continuidade aqui, tá ok? Joia. Sobre refugiados, vamos entender um pouquinho sobre a diferença de refugiados e imigrantes, tá? Então, turma, um migrante, como é alguém que cruza a fronteira em busca de trabalho ou estudo, né, ou melhores oportunidades econômicas, é diferente do refugiado. O refugiado é quem deixa o seu país de origem por temor a uma perseguição ou por motivos de raça, religião, nacionalidade, né, normalmente aquele país está em conflito, né, ou seja, a sua vida, a vida dele passa a estar em risco e ele escolhe sair para um outro país. E ele se torna, assim, um refugiado. Perfeito? Dados aqui do Brasil, registrou 121.539 migrantes e 1.036 refugiados no ano de 2018. Temos aqui na imagem limite de Brasil com a Venezuela, né? Que nesse ano de entre 2015 e 2020, né, ocorreram aí esses problemas na Venezuela, né, normalmente relacionados à política, e houve uma entrada maior de venezuelanos no Brasil. Perfeito? Temos aqui a representação de um gráfico com o número de refugiados e imigrantes novamente, tá? Para o Brasil entre 2015 e 2019. Aqui é mais para nós colocarmos aqui didaticamente, mostrando, né, como se trata de geografia, nós temos que apresentar também esses dados em gráficos. Olha só, turma, 2016, número de refugiados no Brasil, 927, tá? 2017, houve uma pequena queda, 889. E olha só, de 2017 para 2018, foi para 1.036, perfeito? Houve um aumento aí bastante significativo, né? Imigrantes, é claro que o número de imigrantes vai ser maior, né? Então, percebe só, em 2016, nós temos 122 mil pessoas migraram para o país, né? Para o Brasil. Houve novamente uma queda em 2017, foi para 102 mil pessoas. E, novamente, houve um acréscimo para 2018, que foi para 121.539. Turma, percebe só nesses dois gráficos as semelhanças, tá? Então, 2017 houve a redução dos dois casos e 2018 um acréscimo, né? Todos os dois foram significativos, tá? Vamos dar continuidade aqui, pessoal. Imigrantes com registro no Brasil em 2019. É importante dizer que esses imigrantes, existe o imigrante legalizado e o que não é legalizado. Esses são dados, né, dos imigrantes legalizados, perfeito? Olha só, nós temos aqui um maior número de 70.129 imigrantes haitianos, né?
haitianos, em virtude dos problemas econômicos existentes naquele país. O Haiti, como nós já sabemos e já foi estudado, é um país que tem vários problemas econômicos, né, e sociais. E essas pessoas buscam refúgio, né, migram para os países mais próximos para ter uma qualidade de vida ou tentar uma outra vida. Tudo bem? Aqui nós temos o número de refugiados, ok, pessoal? Olha só, no Brasil, o maior número de refugiados no ano de 2019 foram os refugiados sírios, tá? Entrou-se aí 1.249. Lembrando que esses são números oficiais e são os números de refugiados registrados no nosso país, tá bom? Migrações climáticas, uma outra causa muito importante que estabelece o tipo de migração, tá? Ora, pessoal, é claro, são as pessoas que são obrigadas, né? Elas saem do lugar onde vivem em virtude do clima, devido a algum evento ou algum fenômeno natural. No Brasil, por exemplo, nós temos o semiárido nordestino, o sertão, né? Onde a produção ela é muito escassa devido à falta de água. Essas pessoas buscam sair daquelas cidades, né, normalmente do interior, e vão em busca de melhores condições de vida em cidades grandes, tá? Lembrando que, só um minutinho, por favor, que eu vou voltar nesse slide aqui. Lembrando que a seca não é o único problema, não é o único evento ou fenômeno que causa esse tipo de migração, não, tá? Pode ser também terremotos, pode ser o avanço dos mares, né, no continente, climas frios também, chuvas que causam muitas enchentes, tá? Isso está ocorrendo muito nas cidades brasileiras devido à falta de infraestrutura pública, perfeito? Então, tudo isso tem uma relação ou leva a pessoa a sair daquele local. Tá? E são exclusivamente fenômenos climáticos. Turma, agora eu vou chamar novamente o professor Felipe, tá, Felipe? Eu gostaria que você me ajudasse nisso aqui. Por favor, Felipe, dê continuidade. Então, pessoal, aqui a gente resgata o conceito de refugiado que o professor Márcio já explanou para nós inicialmente. Muitas pessoas vão tratar como sendo a mesma coisa, né, o migrante e o refugiado, e ele destacou bem, o professor Márcio, a ideia de que o migrante ele pode ser legalizado ou não, então ele tem essa voluntariedade, boa parte das vezes, em cruzar uma fronteira ou outra, buscar se certificar que está dentro das leis daquele país onde ele está buscando se situar, ou não. Agora, o refugiado é justamente aquele que, por forças maiores, por questão de insegurança, vai buscar refúgio em algum outro lugar e ele está assegurado pela lei, é um direito humano universal, essa busca desse refúgio, dessa segurança. Tanto que aqui a gente tem um exemplo que foi algo marcante na história, né, mundial, se a gente para dar uma conferida, é a Segunda Guerra Mundial, a quantidade de refugiados que a gente teve saindo desses países que se envolviam de forma mais direta com a guerra, e a gente teve aí por volta de 60 milhões de pessoas que buscaram abrigo em outros países, fora daqueles onde eles tinham já uma vida estabelecida. Caminhando um pouco mais para o momento presente, né? A gente tem aqui, em 2021, um exemplo também muito significativo, que é o Afeganistão. O Afeganistão ele passa por uma crise humanitária já faz um bom tempo. A gente tem a questão da insegurança alimentar, esse desrespeito aos indivíduos, às suas culturas, governos autoritários que sucessivamente vão destruindo toda a questão, a estabilidade política e cultural da região, e a gente vê cada vez mais o aumento do número desses refugiados de acordo com essas estatísticas que a ONU sempre está compilando e divulgando para a gente. O Paquistão hoje é o país que mais recebe esses refugiados do Afeganistão, apesar dele também ter uma capilaridade em outros lugares do mundo, mas no geral, quando a gente fala de refugiado, são aqueles países que fazem fronteira ou que estão mais próximos que acabam acolhendo essas pessoas.
E agora de um modo bem mais presente, que a gente está o tempo inteiro acompanhando notícia, quando a gente olha esse conflito na Ucrânia com relação à Rússia, a gente está aí agora falando por volta de 3 a 4 milhões de refugiados, boa parte, por volta da metade, sendo acolhido na Polônia, que faz fronteira ali, mas em vários outros países do mundo também, com esse cuidado de acolher. E aqui vale a pena a gente relembrar alguns detalhes, não é uma simples questão de logística de acomodar esse pessoal. Você tem uma questão de documentação, de higiene, a questão de tráfico de pessoas nesse processo, tem que ter um cuidado, geralmente é muito comum a gente perceber esse cuidado maior com mulheres e crianças, que geralmente é a maior quantidade de pessoas nessa situação de insegurança e buscando abrigo, correto? Professor Felipe, só uma pergunta aqui. Nesse caso dos refugiados, existe uma legislação específica, né, que trata e considera como uma exigência que os outros países acolham esses refugiados, não é isso mesmo? Justamente. A gente tem toda uma estrutura internacional que favorece essa comunicação e esse acolhimento. É uma proteção, é um direito humano universal. Proteção que os refugiados passam a ter. Totalmente. Não é mesmo? Correto. E aqui também um outro gráfico que é interessante a gente olhar, né? A gente tem várias formas dessa movimentação populacional que a gente está falando. Dentro do próprio país, existe essa migração também, né? Aqui a gente pode destacar, por exemplo, a Colômbia e a Síria, que são os principais quando a gente fala disso. A gente tem aqueles que vão buscar pedidos de asilo, pedidos oficiais para se acomodar em outro país. A gente tem, por exemplo, Estados Unidos, que é o principal país onde se busca esse tipo de asilo. E é interessante porque quando a gente olha esse gráfico que está aí até 2020, né, esse número é um número recorde que a gente tem. Então a gente teve uma pandemia e no momento onde a gente deveria talvez se cuidar mais, se preservar mais para evitar disseminar Covid e etc., a gente vê que a gente tem uma situação muito mais urgente, que é essa situação dos refugiados, e o número recorde aí mostra muito bem um sintoma de como isso é algo que demanda uma atenção muito grande por parte de governos e as sociedades como um todo. Algo que não poderia ficar de fora quando a gente está falando de imigração aqui é a diáspora africana, que a gente coloca aí nesse registro entre os séculos XVI e XIX, que foi esse período no qual a gente teve esse sequestro, essa retirada forçada, brutal, que desconsidera a dignidade da pessoa, né? A gente falando aqui dos negros africanos que foram levados, principalmente para as Américas, aqui no Brasil, se a gente pensa aí, é mais ou menos entre 9 a 12 milhões de pessoas que foram retiradas do continente africano, quase metade vieram aqui para o Brasil, e você tem assim, o desmantelamento da cultura, dos vínculos familiares, um trabalho forçado, que é algo que a gente também vê depois, essa busca do vínculo de tudo isso, e a gente não pode negar que está aqui no nosso sangue, na nossa cultura, e por isso a gente tem que ter um cuidado para revisar tudo isso, porque toda essa violência inicial agora configura uma nova configuração de povo, quando a gente fala, por exemplo, aqui do Brasil, né? Essa miscigenação toda, esse sincretismo religioso, todos esses elementos que moldam a cultura na qual a gente está inserido. Exatamente. A diáspora, né, ela passa a ser uma outra forma forçada de imigração. Total. Se a gente for pensar bem e fazer essa análise, né, isso aconteceu com esses povos nesse período, né, que eles foram retirados forçadamente, né, de sua terra. Total. É perfeito? Bom, olha só, turma, existe também essa questão dos cosmopolitas, né, esses personagens que nós podemos dizer que são figuras ou personalidades do mundo, né, que pertencem a todos nós, né? Professor Felipe, cosmopolita, por favor. A gente fala, o cosmopolitismo é aquela visão de que eu não respeito essas fronteiras, não no sentido contrariando a política, sim, mas é esse pertencimento ao mundo enquanto algo mais amplo que a gente faz parte, justamente. Bacana demais, né? Nós colocamos aqui para os nossos alunos 3 ou 4 pessoas, né? Temos o Gandhi, né, que fez essa luta contra a violência, uma revolução pacífica na Índia, né, que mobilizou milhares de pessoas, né? O Einstein, né, que foi uma figura enigmática e muito importante para nós, né, de acordo com o seu grande cérebro. E nós temos aqui a Yoko Ono e o John Lennon,
figuras também muito importantes quando nós falamos sobre cosmopolitas. Justamente. Né? Eles foram contra a Guerra do Vietnã e fizeram campanhas na América do Norte, na Europa, em Londres, em vários lugares. Perfeito? Portanto, turma, na aula de hoje, nós diferenciamos emigração de imigração, conhecemos os tipos de migrações, verificamos a quantidade de brasileiros no exterior, aprendemos o que causa as migrações, identificamos refugiados da atualidade e entendemos sobre diáspora africana. Essas são nossas referências. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor Felipe. Espero por vocês na próxima aula. Até breve.